Roberto, tu recebes, obviamente, muitos homens, né? Tratas muitos deles e tu vês muita insegurança com o fato de terem que ser pai, ao mesmo tempo uma certa contradição, porque há tanta insegurança e há 6 bilhões de pessoas no planeta. Não, mas eu acho que se trata de ser pai com mais qualidade ou com menos qualidade. Claro. Ser pai é muito fácil, agora ser pai é difícil, né? Então, complementando isso que tu estava dizendo, assim, eu acho que é uma responsabilidade do pai reivindicar para si esse papel de modelo de identificação. Eu acho que é uma responsabilidade paterna que o homem se ofereça para o filho, que ele demonstre a sua força para o filho, a sua importância para o filho. E eu acho que na clínica aparece muito, cada vez mais, doenças ou funcionamentos emocionais que derivam da falta de pai, da falta da função paterna no desenvolvimento emocional da criança, a falta do limite, a falta do balizamento que teoricamente se considera função paterna, muito embora ela também seja exercida pela mãe, né? Mas se chama teoricamente função paterna aquele aspecto do limite, da proibição, e a mãe do acolhimento, da maternagem. Então, para o bom desenvolvimento de uma criança, precisa de amor e precisa de limite, precisa de presença e precisa de balizamento. E esse balizamento, basicamente, é masculino? Eu acho que ele não é basicamente masculino, mas ele é muito masculino. Uhum. Ele é muito masculino. E eu acho que, culturalmente, o homem vem recebendo esse papel e ele não pode fugir desse papel. Né? O homem, inclusive, acho que tem a responsabilidade de ajudar a mulher a poder também exercer esse papel do limite, esse papel que é tão importante e que gera tantas doenças, tantas dificuldades no funcionamento emocional quando ele não é adequadamente exercido. Então, eu não sei se são só pais, mas eu atendo muitos casos, eu trabalho muito com dependência química, por exemplo, né? E existe quase que uma regra que dependentes químicos costumam vir de famílias em que a função paterna é fraca. Costumam vir de famílias cujo funcionamento é permissivo. Isso é uma regra dentro do tratamento de dependência química. Inclusive, boa parte desses tratamentos passam por ajudar a família a conseguir se resolver como família, os pais assumirem o seu papel para que parem de ser permissivos e que esse filho então possa crescer. Então, eu acho que o homem precisa reivindicar para si, o pai e a mãe também precisam reivindicar para si um papel que é deles, e que às vezes a gente não faz, e então fica mais fácil de buscar diversos outros modelos de identificação. A criança fica sem parâmetro, porque não é oferecido para ela um parâmetro razoável. Claro que ele não vai ser único, ela vai usar outros modelos, mas eu acho que o pai e a mãe precisam se oferecer como modelos presentes, né, fortes, para que essa criança tenha a possibilidade de usar uma parte desse referencial na construção da sua personalidade. E é triste quando não há comunhão no casal, por um tentar impedir que o outro exerça a paternidade ou maternidade. Eu estou pensando aqui, até para se formular uma frase, então o pai não é quem escolhe ser, mas aquele que assume ser, essencialmente. Certo. É uma escolha, né? Claro. Ou aquele que é convocado e sustenta esse lugar. Porque acho que muitos pais, às vezes, estão convocados a assumirem a sua função paterna. Eu acho que a criança faz isso o tempo todo. A criança e o adolescente convocam o tempo inteiro. Porque nós não podemos esquecer, se tu me permite, que essa geração que está sendo pai, que está gerando novas vidas agora, vem se constituindo nesse período último um tanto quanto nebuloso de identificações. Então, os adolescentes que já formaram ou vêm editando a sua personalidade nesse modelo vasto de identificações do mundo pós-moderno, estão sendo convocados a serem pais. E aí, como é que fica?
E novas escolhas de pais. O Cristiano falava que as mulheres muitas vezes já não precisam nem a presença do homem, nós temos clínicas, etc. Os homens também estão neste caminho? Me parece que sim, mas antes eu gostaria de retomar algumas coisas. Eu tenho a impressão que nós estamos com várias pontas aí e precisaríamos ir juntando um pouco mais, assim, não sei se meus colegas concordam. Eu acho que fundamentalmente o sujeito é pai se ele está presente no discurso da mãe do filho que ele está ajudando a produzir. E quando ele se faz ausente, ou ela o destitui, nós vamos ter problemas, como estava dizendo o Roberto, né? Consequências na formação psíquica desse sujeito e até mesmo psicopatológicas poderão advir. Né? Nós temos, de fato, hoje muitas possibilidades de identificação com uma proliferação inédita de imagens, de referências de imagem, e muito pouco do ponto de vista simbólico. E aí que está o problema. Né? O próprio Freud, como pai da psicanálise, padeceu disso. Obviamente que ele não inventou a psicanálise do nada. Se não houvesse o Nietzsche e outros, ela não teria sido produzida, além das histéricas, evidentemente. Mas o próprio Freud, como fundador, como gerador de um filho como a psicanálise ou de uma filha, se viu às voltas lá pelas tantas com quase que a sua destituição dentro da própria psicanálise. Na medida em que o inconsciente passou a ser algo banido e interessado, né, os estudiosos interessados no ego. É preciso que Lacan, e é por isso que eu fiz aquele mote no início, né, da frase do Lacan relativamente a Freud, porque diz dessa questão de uma paternidade. Quer dizer, foi necessário ele se afirmar como freudiano para dizer, não, o que esse sujeito disse tem validade, a gente precisa resgatar, porque está se perdendo. E isso quer dizer uma referência simbólica. O que nós temos hoje são muitas referências imaginárias, que possibilitam inúmeras identificações, mas de um ponto de vista muito frágeis, de muita fragilidade na constituição do sujeito. Tu fala simbólico, e eu gostaria que tu explicasse melhor, porque a palavra simbálico significa lançar junto. Tem a ver com você lançar, mas estar junto. Quando eu dizia lá pelas tantas que uma criança pode representar para sua mãe aquilo, uma referência fálica, o que quero dizer com isso? Como algo que ela possa desejar. Falo em psicanálise é isso, é um representante imaginário do desejo do outro. Quer dizer, se entre essa mãe e esse bebê, que se torna uma relação fusional, não houver uma interdição nisso, e essa interdição ela é simbólica, ela vai remeter, ela vai romper isso e vai alçar essa criança para um mundo que é o da cultura e que é um mundo representacional, simbólico, que vai poder fazer ela se tornar falante e tentar dizer alguma coisa acerca do seu desejo. Porque essa relação de fusionamento é um tomar o outro como sendo o seu objeto de desejo. Se isso perdura, os nossos consultórios ficam cheios, felizmente e infelizmente, com as mais variadas patologias. Não quer dizer que em havendo essa interferência terceira, que remete esse sujeito a se tornar falante, a ser um sujeito do inconsciente, a ter um ego que poderá se desenvolver assim ou assado, não vai haver problemas de percurso. Vai. Inclusive vamos trabalhar muito com isso também. Mas enfim, essa referência simbólica é eu arrancar, romper essa relação de fusionamento, em que a mãe toma o seu filho como seu objeto de desejo para suas possíveis satisfações, e o bebê também é a mãe, cada qual ao seu modo. Então, o pai é isso, e ele precisa estar presentificado no discurso dessa mãe para que ele possa operar desta maneira, alçando esse filho para o mundo. Aquela velha frase, os filhos são para o mundo. Tornando-o pessoa. Quem vai fazer isso, tornando um sujeito humano. É isso, né? Um sujeito inconsciente que vai falar, vai tentar dizer, vai produzir uma série de símbolos no campo da cultura para tentar dar conta daquilo que ele não sabe. O que ele não sabe? O desejo da sua mãe. Mas essa intervenção no masculino, tu vês hoje na sociedade? Ela continua existindo, apesar de estarmos constatando uma fragilidade simbólica, ela não deixou de existir. Tá? Nós estamos verificando uma mudança no laço social. Né? Se poderíamos pensar como algo mais propenso à neurose, o laço social hoje está muito mais propenso à paranoia. Não é à toa que as pessoas dizem, está me olhando por quê? Não é? E aí para uma briga é um passo curto.
Mas a questão que tu trazias, né, agora por fim, né, e o Cristiano dizia, bom, as mulheres estão numa autonomia e que nos levou a pensar um questionamento do lugar do homem, do seu papel social, da sua representação fálica, que antes estava muito mais apegada à questão do provedor e hoje ela se diluiu. Que representação fálica pode ter um homem para uma mulher diante de tanta autonomia que elas têm? Inclusive do ponto de vista do sexo, se quiserem fazer um filho. Mas nós também encontramos hoje homens exercendo essa autonomia em relação à mulher para se tornarem pais. Estava comentando aqui com os meus colegas, né? Agora recentemente saiu um livro que é uma biografia do Rick Martin, que recentemente, né, se anunciou gay, para choque e escândalo de algumas mulheres, mas que fala nessa biografia do que o levou a ser pai. E que é muito interessante. E ele se tornou pai comprando num banco de óvulos, fecundou com seus espermatozoides esses óvulos, eles foram implantados numa barriga de aluguel e ele tem gêmeos hoje. E se assume pai desses filhos, sem que tenha havido uma mulher presente na vida dele. E essa barriga de aluguel esteve à distância, quer dizer, não havia ali uma relação de casal. Então, essa autonomia hoje, né, que nós encontramos, seja por parte do homem, seja por parte da mulher, na produção de filhos, é impressionante. As consequências que isso tem, bem, não sei, é um devir. Ainda não sabemos. Mas o interessante foi algo que o motivou, me parece, eu li assim, né, o pouco que li ainda da biografia dele, no sentido de que, à medida que se tornou um superstar, e ele fez uma ONG. E ele se dedicou e se dedica justamente a acolher e proteger e dar encaminhamentos a crianças que são vítimas do tráfico e que são traficadas, negociadas para fins sexuais. Então ele traz inúmeros exemplos, situações de ter estado ao lado do Vietnã, no Camboja, onde meninas, né, entregues pelos seus pais eram postas ao comércio sexual. Enquanto isso indignou a ele, e então ele se volta para um trabalho de proteção, de resgate. E depois de muito trabalhar nessa ONG voltado para essa causa, ele entende que gostaria de ser pai. Mas diante da sua questão bissexual, ora bissexual, depois assumidamente gay, enfim, ele entende de fazer esses filhos dessa maneira como eu relatava aqui. Poderia trazer uma outra situação que me ocorre agora, bom, no meu trânsito. Mas o nosso tempo se esgotou. Bom, sempre falta alguma coisa, né? Caros amigos, sempre falta algo. O programa Opinião, ele tem um tempo e é óbvio que não se esgota aqui. Então o convite já fica. Eu acho que nós temos que continuar discutindo esse tema sobre a paternidade, para que mulheres venham aqui e discutam a maternidade. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, David. Obrigado. O programa Opinião fica por aqui, tendo recebido hoje o psicanalista Sérgio Pesce, o psiquiatra Roberto Lima e o psicólogo Cristiano Dalforno, falando a respeito da paternidade. O programa agradece a sintonia de todos e até o próximo.